sei onde é que ele vai pôr o dinheiro. Mas eu acho que há duas coisas que me incomodaram nessa visita. Primeiro é a obsessão dos jornalistas com o tema da imigração. Foi uma loucura. Os jornalistas não queriam falar de outra coisa. É o primeiro-ministro português ter alimentado isso. Disse-o aqui, disse em Benguela. E eu achei de uma deselegância. Por que, Ismael? Dos quadros angolanos irem trabalhar para Portugal. Eu não acho nada. Sim, mas por isso é que eu estou... Eu, Ismael, acho... Queremos entender esta Sim, visão. mas é por isso que eu acho que... Eu não gostei. E eu tenho direito a não gostar. Acho que não me pareceu elegante, não é? Eu acho que mesmo que se faça um acordo de formação, os quadros angolanos formados por Portugal estejam ao serviço da República de Angola. Essa é que é a vantagem do acordo. Agora, abrir a possibilidade de alguns quadros serem aqui formados, estarem em melhores condições para também servir, é de facto criar-se uma ideia de que há um canal de com a mobilidade que se sentiu em todas as perguntas, quase todas as perguntas dos jornalistas, acho que foi excessiva. Até porque acabou-se por desvalorizar. Ismael, vá lá. Há pessoas que não querem, de certa forma, deixar o país, querem, pelo menos, ter umas férias em Portugal e encontram tantas dificuldades. Atualmente, para se ter um visto de Portugal, as agências estão a cobrar muito, mas muito caro, acima de 500 mil kwanzas, e é uma situação que está a causar vários constrangimentos. É uma questão de perspectiva, Iracelma, Arnaldo. É uma questão de perspectiva. Nós somos 30 milhões. E os senhores das cidades, Luanda, as Benguelas, os senhores urbanos, fizeram disso o assunto central. Quantos de nós, dos nossos 30 milhões de angolanos, estão preocupados com as férias em Portugal? Quantos? Eu não digo que não seja importante as pessoas terem mobilidade para as férias. Não é mesmo. Não é? Eu gostava mais que tivessem perguntado, não é? Qual vai ser a intervenção? Porque foram assinados 2 ou 3 acordos na área de turismo. Portugal tem imensa experiência no turismo. Qual vai ser a intervenção? Não há uma palavra. 0. Nós assinamos... Andamos a dizer que vamos ter autarquias. Assinamos um acordo na área da formação, administração local. 0 perguntas. Assinamos um acordo na área da saúde. 0 perguntas. O que é que os jornalistas estão a perguntar? A mobilidade. Mas então a alteração feita em Portugal vai impedir os seus dizer. Hoje, as pessoas mais jovens como a senhora vivem num mundo que é um mundo sem fronteiras. Tem direito a emigrar, não há nenhum problema. A senhora tem direito, a senhora é uma jornalista boa do seu trabalho. É normal que se abra a possibilidade de trabalho em Portugal, na África do Sul, no Brasil. Hoje, a realidade do mundo é assim, é sem fronteira, não é? As pessoas podem ir e têm essa possibilidade. Portanto, é uma realidade diferente. E logo, não há governo nenhum que possa impedir isso. Logo, a mobilidade para Portugal, mobilidade a tentar mudar-nos para Portugal. Não estamos a mudar para Portugal. Isso não é o assunto central das nossas vidas. Então fiquei com essa impressão porque senti que houve uma subalternização do próprio objeto da visita. Ainda da senda da visita do Primeiro-Ministro, dizer aqui que o Primeiro-Ministro deixou ontem o país e não hoje, como eu fiz referência. Muito obrigado. Também esteve em destaque. Depois da senhora me ter dado aquele bafo, foi hoje. Eu fiquei caladinho, pus-me no meu lugar. Só para corrigir, foi ontem e não hoje. A reparação de danos também foi um dos assuntos que dominou esta visita ao Presidente. Essa reparação de danos eu não compreendi. João Lourenço. Acho que o Presidente se excedeu. Acho que o Presidente João Lourenço se excedeu. Ao dizer que, pelo menos, os países colonizadores não teriam capacidade de pagar justo o valor. Não. Essa parte eu concordo com ele. Mas o que é que... Mas acho que dar o assunto da restituição
como encerrado. Primeiro, é que eu acho que a determinados assuntos nós precisamos de algum consenso nacional. Segundo, alguns assuntos não são exclusivamente políticos. O chefe de Estado angolano dar o assunto como encerrado a mim sobe um bocado excessivo. Agora, estou de acordo. A restituição e essa discussão talvez não se faça do ponto de vista financeiro. Mas, por exemplo, se nós olharmos para uma alteração da responsabilidade da Europa para com a África, porque o que é que acontece hoje? A Europa investe em nome da cooperação e quando coloca dinheiro, dá dinheiro aos africanos, diz que é uma cooperação e é um gesto quase de filantropia. Investe o dinheiro e depois manda os seus quadros para aqui. Esta narrativa tem que alterar, porque à luz do enriquecimento que esses países tiveram com a nossa realidade africana, é responsabilidade deles investir em África. E, portanto, esta é uma discussão que pode ser feita à luz da restituição, que não é do ponto de vista financeiro, monetário, de dar dinheiro, mas é inverter a narrativa e dizer aos europeus que eles, tendo em conta o passado, têm a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento das nações africanas. É outra forma de discutir. É outra forma de discutir. Inverter-se a questão da chegada de refugiados africanos e deixarem a Europa, deixarem de ser vistos como, e serem, em alguns casos, até humilhados, e passar a ser parte da aceitação do convívio na sequência do passado. Ou seja, o que eu quero dizer é que é uma discussão. O Presidente, eu concordo com o Presidente no sentido de que não há dinheiro para pagar, mas não pode ser liminarmente fechada a discussão. Acho que há formas que nós podemos trazer esse assunto à discussão sem passar necessariamente por dar dinheiro ou por pagar um valor determinado por isso, não é? Portanto, essa é a visão, porque acho que esse tema devia ser aberto à discussão da sociedade. Muito bem, Ismael. Okay? Envolver a universidade, envolver os agentes culturais, envolver a sociedade. Claro. E, portanto, não é só um tema político. Barra 24 de 18 de julho, Regulamento das Instituições Financeiras de Microfinanças. Mas antes de perguntar alguma coisa, é importante darmos aqui um esclarecimento sobre o que são instituições financeiras de microfinanças e o seu papel, Ismael. Temos que olhar para isso. Esta é a realidade. Em todos os nossos bairros, em todas as nossas praças, há sempre um cidadão com um TPA que vende crédito. A gente vai lá, o pessoal risca. É o que está a acontecer aqui, não é? Como se pode ver, está ali. O homem, principalmente nesta altura do mês. Não, em todas as alturas. Porque há um conjunto de pessoas que não têm acesso aos bancos, aos créditos, não têm acesso sequer aos serviços bancários e, portanto, as pessoas que têm acesso fizeram disso um negócio. E é um grande negócio, porque por cada transação as pessoas ficam com 1000 kwanzas, em alguns casos ficam com mais, onde 8 em cada 10 angolanos está no mercado informal. Ou seja, o espaço é enorme e isso floresce. Não é? O que é que isso tem a ver com microcrédito? É aí que entra a definição das microfinanças. As microfinanças é um sistema virado para uma população com renda baixa e que não tem acesso aos serviços bancários. Um instrumento poderoso para a luta contra a pobreza. Isso é
uma gama de pessoas, mulheres, jovens, não é? Que andam nos nossos bairros, no mercado informal, sem acesso, que fazem o negócio do bairro. E, portanto, microcrédito é uma parte das microfinanças. Mas tens também seguro, tens poupança e tens câmbio. É aí que entra a injustiça do facto de se ter proibido. Mas injustiça? Sim. O pobre não pode comprar dólares. Por quê? Por quê? Por que é que nós estamos a dizer que um indivíduo ele pode comprar dólares? Não é? E, portanto, isso é algo que o nosso governo tem que alterar. E microfinanças também pode fazer o microcâmbio. Devia ser assim. E o que é que nós temos então? Os diferentes serviços que nós podemos ter nas microfinanças. Poupança, seguros, crédito, não é? E, portanto, estamos a ver o filme. Estamos a ver serviços que vão ser prestados a pessoas de baixa renda. Então, quais são as grandes diferenças? Por um lado, nós temos os bancos tradicionais a funcionarem com agências bancárias. O microcrédito funciona com o agente de crédito, que vai ter com o cidadão, que vai lá ao bairro, que vai ao campo, não é? Temos os bancos tradicionais que pedem um conjunto de documentos, pedem uma infinidade de garantias. O microcrédito simplifica isso. Não pede, até porque são valores mais reduzidos e por causa do fator proximidade com o cliente, funciona muito numa base de confiança. Em alguns casos até resulta em mentoria também. Exatamente. De acompanhamento, de coaching até, ou seja, ele está ali, está próximo. A ideia do que acontecia no tempo colonial, com o crédito agrícola. O homem ia lá ao campo, acompanhava o crédito, sugeria. Portanto, o microcrédito abre essa porta, a possibilidade de que o próprio credor trabalhar diretamente com o cliente, acompanhas que são feitas de gente muito pobre, ganham a possibilidade de fazer diretamente alguns créditos de pouca monta com o microcrédito. Portanto, abre-se aí um mundo. Nós, angolanos que gostamos de ser inovadores, se nós inovarmos então, se juntarmos a possibilidade do microcrédito, por exemplo, com os ADECOs, as ADECOs são agentes de desenvolvimento econômico que trabalham já nas comunidades. Se eles puderem também ajudar as comunidades a usar melhor, se puderem acompanhar, vamos ter aqui um bom instrumento para ajudar no desenvolvimento. E mais, se nós usarmos o microcrédito para impedir que por exemplo, atividades ilegais, o garimpo, não é? A prostituição e outros casos tenham acesso, exatamente por serem atividades ilegais, não possam ter acesso ao crédito. Levarmos a que as pessoas tenham uma pequena base da formalização. Tem que ter o bilhete de identidade, tem que ter um documento qualquer, não é? Vai levar a que as pessoas comecem a sair tranquilamente da informalidade profunda para passar a... É bom que o governo incentive o aparecimento. Claro que tem controle, isso não é uma coisa assim, não é o menino de rua que nós vemos aqui. Não, são empresas, prestam contas, têm controle do banco, né, do Banco Nacional. Ou seja, é uma atividade regulada, mas é uma atividade que dá grandes possibilidades de crescimento. Podemos ir buscar experiências na América Latina, experiências na Ásia, experiências aqui em África. Nós temos países em África, o Ghana, a Nigéria, onde há uma grande proliferação de empresas de microcrédito e microfinanças. Portanto, tem um contributo, um papel significativo na economia. Sim, com certeza, sobretudo mulheres. E no nosso caso, nós temos N exemplos de que as mulheres são boas credoras, boas devedoras, pagam, porque há experiências que nós já tivemos no microcrédito. E, portanto, há um grande espaço de sucesso, tirando a parte
de se ter proibido a questão cambial. No 30, quem tem posses e que não entra no banco. Um desses jovens que a gente viu na imagem, se for ao banco, que aí ele não precisa de ir à agência. O próprio homem da agência vai ter com ele, acompanha-o, está lá no 30 com ele, conhece-o, trata por tu, pergunta pela filha. É essa proximidade que vai fazer a diferença toda. E, portanto, o governo tem que perceber isso e tem que incentivar o aparecimento de... Saindo dos temas, vamos para o quadro da figura da semana. Muito bem. Temos, como sempre, Ana. Eu gostava de começar pela PGR. E por que a PGR? Finalmente anunciou que o processo da juíza presidente do Tribunal de Contas vai ser... Porque as pessoas perguntam, a sociedade pergunta, bem, então fecha aquele ruído todo e agora, e finalmente, esta semana, a PGR, e eu penso que devia estar aí a cara do senhor procurador, não é? Assumiu e, portanto, acho que foi uma boa nota para a Procuradoria com esse anúncio e esperemos que rapidamente esse caso chegue ao tribunal, até para ficar claro, não é? Porque só os tribunais é que condenam. E, portanto, depois temos o Jânio Gaspar Martins, que a senhora está sempre pequena. Eu estou a olhar para o Ismael ao falar deste tema. Pois também é. Está a rir-se. Porque eu tive a sorte de assistir no fim de semana ao Ecos do Metodismo. Como sabe, eu sou metodista, mas aquilo não era só para metodistas, era para evangélicos. Em geral. Sim, e participação, evangélicos no modo geral, mas muitos louvores e, portanto, mérito inteiro para a Fundação GGM, sim, que é assim, Jânio Gaspar Martins Fundação, que patrocinou e que realiza esses festivais de metodismo e que também realiza CDs, portanto, parabéns ao Jânio, que é o... Depois ficamos com os Jogos Olímpicos. Em primeiro lugar, com o nosso árbitro, que já está lá e que participa e que é uma referência não só da África, mas agora, exatamente, que já vai na 5ª Olimpíada. É obra, não é? E que foi a nossa porta-bandeira. E, portanto, com todo o mérito, eu acho que ele é destaque da semana. Não fez um grande jogo contra a Holanda, mas quem tem 5 Olimpíadas e quem é porta-estandarte, acho que merece todo o mérito esta semana. Portanto, para nós são as figuras e a Zenaide Carlos é certamente uma angolana de mérito, merece ser o destaque desta semana. Muito bem, a Zenaide Carlos, a nossa figura da semana. Vamos passar para as sugestões de cultura, Ismael. Olha, com muito prazer, quero sugerir-vos... São dois, na verdade, são por uma cidadã portuguesa com muitas ligações a Angola. E é um livro que fala sobre as mulheres, a participação da luta de libertação. Recomendamos sempre, portanto, boa leitura. Sei que muita gente já tem, muita gente já referiu, mas é sempre bom trazer essa leitura que se refere aos nossos processos. Depois, proponho este livro, que é um livro duplo, que na verdade me foi oferecido por um amigo de coração, não estou autorizado a dizer, e ter um livro sobre Capoeira, um livro sobre a história da rumba, sobre o envolvimento da rumba e sobre a própria história dele, vale a pena. Portanto, quero recomendar, procurem, não é? Papaemba, é um livro que é uma promoção do Ciciba. Portanto, é fácil de encontrar. As pessoas ligadas à cultura, ligadas à música, facilmente encontram. Não percam, é rico e é enriquecedor. Portanto, essas são as nossas sugestões de cultura. Não falta uma, Ismael? Falta? Falta. Logos Hop, a maior feira de livros do mundo. Já chegou e, portanto, temos a oportunidade durante uma semana de ter em presença da maior feira de livros no navio. São 9 andares, não é? E, portanto, é uma oportunidade única.
Felizmente estiveram o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Cultura e, portanto, vamos ter a oportunidade de... Espero ver lá a senhora, não é? Eu lá estarei ao longo nos deste vamos fim de encontrar. semana. Nos Exatamente, encontrar. vamos nos barrar nesta maior feira de livros flutuantes, Ismael. Sim. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Visão de Ismael Mateus. Na semana passada eu já recebi aqui até algum toque do nosso produtor sobre a situação das propinas, o tema abordado aqui a semana passada. Houve aqui um deslizezinho que nós precisamos corrigir. Não houve um deslize, houve uma base de cálculo que não estava correta. Ou seja, nós fizemos um cálculo das propinas e o cálculo de uma universidade já incluía os 30%. Uma ainda e outras, e o diferencial era muito grande. E, portanto, essa questão que é preciso referir. O valor que demos na semana passada sobre a Universidade Metodista estava mais alto, porque era alto, mas também porque já tinha a Metodista, né? Sobre isso, mas prontamente nós corrigimos e demos o braço a torcer, porque foi a base de cálculo que nós usamos como estava correto. Muito bem, Ismael, chegamos ao fim de mais uma edição, a última do mês de julho. Quando regressarmos na próxima semana, já estaremos no mês de agosto. Muito obrigada, Ismael, por marcar presença em mais uma edição. E tivemos aqui a sua visão sobre alguns temas que marcaram a semana. Eu te agradeço. Como sempre, quero oferecer a todos os avós e a todas as pessoas que nos acompanham Papoemba. Não podia ser diferente. Papoemba é um dos seus grandes sucessos, Rei Lona. E, portanto, boa sexta-feira, bom fim de mês. Fim de mês, naquela altura, sempre cai o dinheiro, né? Isso toda a gente, até o sorriso muda. Eu estou a ver o teu sorriso. O teu também já mudou, Ismael. Tá bom. E feliz dia dos avós. Sim. Eu também já sou avó. Bom fim de semana. Também tenho 2 netinhos. Bom fim de semana. Bom fim de semana para ti também, Ismael. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos e fica aqui a promessa de estarmos na próxima semana para termos uma análise diferenciada dos temas que vão marcar a próxima semana. Até lá, fique bem, boa noite, estamos juntos.